Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra do Senhor? Certamente o Senhor Deus reservou o dia de hoje para falar aos nossos corações. Isto digo não porque seremos o canal para a transmissão da palavra do Senhor, mas porque Deus não reúne o seu povo senão para falar-lhes ao coração. Não tenho muito tempo, mas quero aproveitar bem o pouco tempo que tenho para transmitir-lhes a palavra, pelo que peço-lhes já a abrirmos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1. Depois de lida a palavra do Senhor, estaremos fazendo as considerações de praxe, antes mesmo de entregar a mensagem. Repetido, Mateus, capítulo 1. Vamos ler os 6 primeiros versículos. Quero que todos participem da primeira bênção. Bem-aventurado aqueles que leem. Consigo perceber que todos já achamos, assim diz a palavra do Senhor. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nação. E Nação gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Queiram por bondade sentar. Senhor Deus, tenho lido a Tua palavra e peço, Espírito do Trino Deus, que me assista para a exposição da mesma. Nas nossas fragilidades e limitações humanas, não podemos fazer nada, mas sob a inspiração do Espírito Santo e a autoridade da Tua palavra, os demônios saem, as enfermidades são saradas, os homens são cheios do Espírito Santo, a igreja é fortalecida, fortificada, os obreiros são capacitados e a Tua vontade, Senhor Jesus, é conhecida. Pai, fale conosco nesta noite, que nenhum dos filhos Teus saiam deste culto murmurando, mas saiam comentando a palavra, saiam daqui alegres e cheios de conhecimento, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta oportunidade e eu louvo-Te em nome de Jesus. Amém. Quero louvar a Deus e agradecer-lhe por esta honra e o privilégio que me concede de estar aqui na Assembleia de Deus Pentecostal Taubaté, aqui no Parque Aeroporto. E eu sinto-me privilegiado por estar a falar a palavra do Senhor numa noite que temos a presença do venerável e honrável homem de Deus, Reverendo José Ezequiel da Silva, um dos ícones da liderança das Assembleias de Deus neste país.
e diria mesmo patriarca da obra pentecostal aqui no Vale do Paraíba. Pastor José Ezequiel da Silva foi a Angola há mais de 20 anos atrás e eu ainda era garoto, era menino, moço. E ele revelou assim o seu coração voltado para missões. Deus abençoe, reverendo. 93 anos. 96. Ah, foi 93. Mas ele está com 95 anos. Mas ainda lúcido. Deus renova as forças, não é? Deus é grandioso. Deus abençoe. Seu trabalho é conhecido. Muito mais no céu do que na terra. Louvar a Deus também pela vida do pastor Eusébio. Louvar a Deus pela vida do pastor Vanderlei, líder deste trabalho aqui. E que Deus abençoe. E louvar a Deus pela vida de todos os crentes membros dessa igreja. Vocês estão de parabéns. Não fosse pelo facto de ser salvos, nós estamos todos de parabéns. Eu trouxe este livro, tenho um livro aí, se os irmãos desejarem, um livro que eu escrevi, o primeiro de 3 que eu tenho escrito. Eu trouxe para os irmãos que desejarem adquiram, e este está comigo, queria presentear ao pastor Vanderlei, mas como a Bíblia diz, honra quem honra, como está aqui o patriarca, eu vou passar a honra a ele. O nosso depois a gente conversa, tá? Queridos, tenho lido com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada e, com toda sinceridade, e creio que os irmãos vão concordar comigo, há uma parte da Bíblia Sagrada que não é muito fácil, não é tão digerível, não é fácil ler como outras partes. Estou a me referir às genealogias. Sempre que temos este prazer, e é sempre um prazer, e mais do que prazer, uma honra ler este livro, quando lemos a Bíblia Sagrada e chegamos nas genealogias, a tendência natural nossa é pular, saltar as genealogias, porque na verdade não queremos perder muito tempo ler que fulano gerou fulano, fulano gerou fulano e fulano gerou fulano. Eu particularmente diversas vezes já as pulei, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, tive a necessidade de me prender em algumas genealogias. Na verdade, quando lemos a Bíblia Sagrada, as genealogias são apenas dentro dos 1189 capítulos que a Bíblia tem, apenas 51 capítulos tratam de genealogia, o que corresponde a apenas 4% de toda a Bíblia. E nós encontramos genealogias no livro de Gênesis, por exemplo, encontramos genealogias nos livros de Crônicas, encontramos genealogias, se formos para o Novo Testamento, aqui no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. E quando nós lemos as genealogias, parece, eu comparo as genealogias como aqueles livros de páginas amarelas, de lista telefônica. Só vale mesmo para consultar o número do telefone de alguém. Ninguém vai se deter, pegar numa lista telefônica e ficar a ler como que querendo aprender alguma coisa. Ninguém faz isso. Do mesmo jeito, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e lemos as genealogias, temos a tendência de lê-las como se estivéssemos a ler uma lista telefônica.
Porém, Deus diz através de Paulo na sua palavra, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para corrigir, para instruir, para corrigir, para redarguir. É toda a Escritura. E assim podemos entender e acreditar que até as genealogias trazem para nós lições preciosas. E hoje eu quero me prender em uma lição preciosa que Deus me revelou dentro desta genealogia de Mateus. Ora, antes que eu lhes fale da genealogia de Mateus, eu devo dizer aos irmãos que há 4 evangelhos que retratam historicamente a passagem e a vida e o ministério, a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esta terra. Mateus, Marcos e Lucas são tecnicamente, quando eu falo tecnicamente, estou a dizer teologicamente, tidos e chamados nos círculos acadêmicos de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico nada mais quer dizer que semelhantes. Portanto, quando lemos Mateus, Marcos e Lucas, estamos a ler o evangelho de Jesus escrita numa similitude, numa semelhança. Existem semelhanças entre esses 3 evangelhos. João, o evangelho de João, é aquele que se distingue por ir numa linha diferente. E quando nós estudamos esses 4 evangelhos, começamos a entender como Deus constrói, veio construir não só o plano da salvação, construir sua obra na terra numa linha de perfeição, apesar da imperfeição do homem. Assim, quando nós lemos de Mateus, Marcos e Lucas, cada um faz uma abordagem visando o público-alvo, ou público a que se dirige. Por exemplo, quando nós lemos Mateus, estamos a ler a história narrada por alguém que se dirige especificamente ao povo judeu, e o seu objetivo é revelar, é mostrar o Cristo messiânico, ou mostrar-nos Jesus como o Messias e o Rei dos judeus, porque os judeus esperavam a vinda do rei, aquele rei que os tiraria do jugo e também do governo do Império Romano. E quando Mateus escreve para os judeus, ele vem nos apresentar este Jesus que é o Rei dos Reis. E para assim o fazer, ele é o único que começa seu evangelho com a genealogia de Jesus. Portanto, Mateus escreveu o evangelho de Mateus para nos dizer que Jesus é o Messias, o Rei dos Reis. Marcos escreveu o evangelho de Marcos para nos dizer que Jesus é o servo de Deus. Logo, quando nós lemos o evangelho de Marcos, o que se destaca, a palavra que está constantemente repetida nela, é a expressão e logo, quer dizer, imediatamente. Esta é uma palavra associada ao quem serve, porque um servo não pode estar parado nem sentado. Imagine você contratar uma diarista para trabalhar em sua casa, e você chega em sua casa e encontra-la refastelada no sofá a ver novela, Caminho das Índias, seja lá o que for. Está com os dias contados. Ela tem que estar constantemente em movimento. Assim
Assim foi Jesus no Evangelho de Marcos. Ele está em movimento constante e logo, para nos dizer que Jesus é o servo de Deus. Não faça confusão, porém, ao dizer que Jesus é servo de Deus, isso não lhe minimiza, porque Jesus é o único que serve sem perder a grandeza e é grande sem deixar de servir. Aleluia! Assim é Jesus. O Evangelho de Lucas, por sua vez, vem nos mostrar. Lucas escreve este evangelho para nos mostrar o ângulo, o lado humano de Jesus, para dizer que Jesus é filho do homem. É a palavra que está ali, filho do homem. Não é filho de um homem, é filho do homem. E isso deve ser sublinhado, porque ele não é filho de um homem. Ele nasceu de uma mulher, mas foi concebido pelo Espírito de Deus. Daí que, se você pegar no sangue de Jesus e levar no laboratório, não vai dar O positivo ou O negativo, porque ele não tira nada não tira nada do Pai natural, ele tira tudo do Pai espiritual. Graças a Deus por isso. Então, Mateus é para nos dizer que Jesus é o Messias. Marcos, para nos dizer que ele é servo de Deus. E Lucas é para nos dizer que ele é filho do homem. Agora, João, ele escreveu para nos mostrar que Jesus é filho de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isso é interessante, por quê? Aí vamos conseguir entender do jeito que está essa genealogia, por que está como está. Se Mateus vem nos falar que Jesus é o Messias, o rei, e Lucas vem nos dizer que ele é filho do homem, quando cada um faz uma abordagem diferente da genealogia. Mateus começa dizendo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lucas, por sua vez, quando fala da genealogia de Jesus, chama-o de filho de Davi, filho, traça-lhe, coloca-lhe como filho de Adão. Por quê? Porque Mateus quer nos mostrar que esse Jesus que eu vou lhes falar é o rei, e não é rei porque assaltou ou caiu de paraquedas. Não, ele é rei legítimo, porque ele é filho de Davi. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Lucas traça a genealogia até Adão para nos mostrar que esse Jesus é filho do homem. Aquele homem Adão está ligado ao homem Jesus. Aquele é o primeiro, esse é o último. Aquele é o imperfeito, esse é o perfeito. Aquele é o começo, esse é o começo e o fim. Quem pode glorificar a Jesus por ser tudo isso? João não entra na mesma, por isso é que João não é chamado evangelho, não está na lista do evangelho sinótico, porque ele vai por outro caminho. João, enquanto Mateus começa com Jesus na terra, Jesus em geração, João começa com Jesus no céu. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque no evangelho de João, Jesus não é homem, Jesus é Deus. É por isso que João não fala o que os outros falam. Aleluia. Em Mateus e Lucas, Jesus tem genealogia. Em João, Jesus não tem genealogia, porque Jesus é Deus, e Deus não nasce, e Deus não cresce, e Deus não morre. Nos evangelhos sinóticos, nós vemos Jesus sendo tentado. Em João, não existe tentação de Jesus, porque no evangelho de João, Jesus é Deus, e Deus não é tentado. Aleluia. Nos outros evangelhos, nós vemos
Jesus sendo batizado. Em João não existe batismo de Jesus, porque em João Jesus é Deus, e Deus não é batizado. Ele é quem batiza você com o Espírito Santo, e graças a Deus por isso mesmo. Agora, nessa genealogia, quando eu li, chamou minha atenção algo que mexeu com meu espírito, e é daí de onde vai nascer minha mensagem. É que a cultura judaica é uma cultura muito patriarcal. Não estarei cometendo pecado nenhum se eu reformular dizendo é uma cultura machista, era uma cultura machista, no qual as mulheres não vinham, não tinham direito, não entravam na genealogia. Eram os homens. Agora, quando eu li este texto, eu disse para mim mesmo e para Deus, espera aí. Se as mulheres não entram na genealogia, por que que estas mulheres estão aqui? Comecei a ler o versículo 3, diz, e Judá gerou de Tamar, a primeira mulher. Repita comigo, Tamar, quem quer? Obrigado por ter feito isso. Eu não gosto de cobrar isso, mas para ficar a mensagem no teu coração. E depois no versículo 5 diz, e Salmão gerou de Raabe. Repita comigo, Raabe. E Boaz gerou de Ruth. Mais uma vez, Ruth. E o versículo 6 diz, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, que é Batseba. Aí eu disse, espera aí, meu Deus. O que estas mulheres estão a fazer aqui na tua genealogia? O que Tamar está a fazer aqui? O que Raabe está a fazer aqui? O que Batseba está a fazer aqui na tua genealogia? Talvez você vai entender agora. Eu disse, o que chocou mais o meu espírito não é o fato de ter mulher nessa genealogia. É o tipo de mulher. Jesus, eu até entenderia se fosse Sara. Eu até entenderia se fosse Débora. Eu até entenderia se fosse Esther. Jesus, Raabe. Tamar, Jesus. Sabem quem foi Tamar? Servos de Deus. Tamar foi uma mulher que, diríamos hoje, não sei se vocês usam essa palavra, não, no meu país usam uma palavra azarada. Não sei se aqui usa. Tem. Porque ela casa com um indivíduo e o indivíduo morre e não lhe deixou um filho. E em Israel existia aquilo que se chamava o princípio do casamento de liverato. Que apregoava que se um homem morresse sem deixar filho, a esposa que ficasse em vida deveria casar com o irmão deste, para este suscitar do falecido herança, ou herdeiro, ou geração. E quando o filho de Judá morre, e não deixou um herdeiro, a Bíblia diz que Judá pegou um menor. Pegou um e disse, case com ela. Isso é corequiona. E ele casa, e também o indivíduo foi, vou usar uma expressão que o pastor Sampaio gosta de dizer, foi safado. Porque na hora do ato conjugal, ele não derramava semente, tirava fora. E Deus se entristeceu com ele, que o próprio Deus resolveu matar. Aí Judá disse, meu Deus, que tristeza. E o que ficou, o terceiro agora é muito pequeno. E disse para ela, deixa ele crescer, quando ele crescer depois eu te dou.
E aí Judá começou a protelar, não dava, e o tempo foi passando, ela ainda sob luto. E depois a esposa de Judá morre, e depois de passar aquele período de luto, ele resolve ir nos seus amigos, ter com seus amigos, tosquiar, e diz a Bíblia Sagrada que anunciaram a Tamar: olha, o teu sogro saiu de casa. E ela ardilosamente projetou, é uma ideia, diríamos hoje maquiavélica, mas lhe valeu alguma coisa, pelo menos entrar na genealogia de Jesus. Ela postou-se na rua à espera do sogro como se fosse uma mulher da vida. E quando ele chegou, e como ele estava carente, coitadinho viúvo, aí ele acabou se envolvendo com ela e ela concebeu. E quando concebe, gera, dá à luz esses dois moços que estão aqui, Perez e Zerá. E para resumir, depois o sogro descobriu que foi enganado. E aí eu disse: Deus, é essa mulher que o Senhor colocou na tua genealogia. Tudo bem. Depois entra Raabe. Raabe que foi... Vocês sabem quem foi Raabe? Sabem sim. Aquela prostituta. Jesus, prostituta na tua genealogia. Meu Deus. E depois, finalmente, Batseba, aquela que conseguiu atrair com sua beleza, não é? O seu corpo escultural. Davi, e Davi acabou se envolvendo com ela. Agora tem uma coisa interessante aqui. Reverendo José Ezequiel, o senhor que foi professor de teologia por muitos anos, é uma coisa aqui interessante que mexeu com o meu espírito. A Bíblia não coloca o nome de Raab, de Batseba aqui. A Bíblia diz assim no versículo 6, gerou Jessé, o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, daqui foi mulher de Urias. E isso mexeu com o meu espírito, porque eu começo a entender que Deus é justo, que Deus é misericordioso. Por quê? Porque Davi tomou de assalto a mulher de Urias, mulher do outro, e ainda por cima permitiu, matou, vou usar essa expressão, a Urias. E Deus é misericordioso. Deus trabalha a sua justiça e a misericórdia, trabalha como se fossem os dois lados de uma moeda. É assim que eu consigo entender em João capítulo 8, quando trouxeram aquela mulher para ser apedrejada porque fora pega em adultério. Os homens disseram: mestre, na lei nos está escrito. Os fariseus disseram: na lei está escrito que as tais devem ser apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus, inclinando-se e começou a escrever com o dedo em interdição, disse: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E um por um, a começar pelos mais velhos, começaram a se retirar. Agora, espere aí. Jesus tinha que ser justo. Se ela pecou, tem que ser justo. Só que Jesus não é justo apenas. Jesus é misericordioso. Sabe como é que ele foi justo? Se vocês estão a dizer que as tais devem ser apedrejados, eu vou dizer para vocês: quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. Como ninguém aí está sem pecado, então ninguém pode tirar a pedra. Isso é que se chama justiça. É isso que se chama justiça. Depois que ele fez, aí entrou na sua misericórdia. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém. Então vai e não peques mais. Agora, minha pergunta é: Jesus, se Deus, Senhor, é justo e o Senhor é misericordioso, agora eu quero ver. Davi tomou de assalto a mulher de Urias. Davi colocou Urias na frente da batalha para morrer. Senhor, onde é que está a justiça, meu Deus, com Urias? Deus olha, fala para o meu espírito: João Batista, não leste a Bíblia toda ainda. Na genealogia, Davi não vai entrar, Batseba não vai entrar como mulher de Davi.
Na genealogia ele vai entrar como mulher de Urias. Se você entendesse, aqui Batseba não está como mulher de Davi, está como mulher de Urias, porque no céu ela foi considerada mulher de Urias. Muito bem. Deixa eu entrar na mensagem, porque já não tenho muito tempo e eu tenho que ir embora. A minha pergunta é, Jesus, o que é que essas mulheres estão a fazer aqui? E o que mais me chama a atenção não é o fato de ser mulher, é o tipo de mulher. O que é que prostituta, malandras estão a fazer na tua genealogia? Jesus está com isso a me ensinar uma grande lição. E a lição é esta: Deus está a colocar no meu espírito, e eu quero passar para os irmãos nesta noite, aqui no Parque Aeroporto, que Deus quer que eu entenda que estas mulheres não entraram aqui por causa de, é apesar de. Você vai entender agora. Tem gente que vai entrar no céu não é por causa de, é apesar de. Tem pessoas que vão entrar no céu e vão dizer: todos nós, não é por causa do que fizemos, não é no mérito, é apesar de termos sido o que fomos, Deus nos abre a porta do céu. Eu quero te fazer entender com a Bíblia, está escrito: em teu nome, dirão os homens, expulsamos demônios, curamos enfermos, mas o Senhor lhes dirá: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Em outras palavras, essa palavra de Jesus quer dizer que aqui não se entra por causa de, aqui se entra apesar de. Eu não quero saber quantos demônios você expulsou. Aqui não se entra porque expulsou esse demônio. Aqui se entra apesar das tuas fraquezas. Você vai entrar. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Número 1, salvação. Número 1, eu vou lhe apresentar pelo menos 4 expressões ligadas a esta palavra que eu estou a lhes dizer. Não entraremos por causa de, é apesar de. Número 1, salvação. Ninguém vai entrar no céu por causa de, é apesar de. Número 2, repita comigo. Família. Família. Lar. Ok, primeira lição, não perca. É salvação. Ninguém vai entrar no céu por causa de, é apesar de. Número 2, família. Tem gente que Deus está a usar, não é por causa de, é apesar de. Você não entendeu? Vai entender com a Bíblia. Eu abro minha Bíblia. Vou lhes falar do nosso pai Abraão, o pai da fé. Porque eu entendi, li na Bíblia Sagrada que Deus chamou Abraão e Deus o prometeu uma grande promessa na chamada de Abraão e se cumpriu. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus usou Abraão e somos todos nós filhos de Abraão pela fé. Porém, eu lendo a Bíblia, entendi na palavra do Senhor que embora Abraão seja o grande Abraão, o pai da fé, Abraão também tem os seus defeitos. E eu vou lhes mostrar alguns. Vocês sabem, vou falar só de 2. A Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito. E quando desce ao Egito com sua esposa, Sara era tão muito bonita, chamava a atenção de todo mundo.
E ele chega e diz assim: Sara, você é muito bonita, bonita demais para um homem como eu. A gente vai entrar aí no Egito. Só vou te fazer um pedido. Quando a gente chegar lá e alguém olhar para você e se interessar, não diz que é minha esposa. Diz que é minha irmã. Senão eu morro, é verdade, reverendo. Senão vão me matar. Ah, bom. E assim foi. Mais tarde, tempos depois, agora é já com Abimeleque, com o rei, alguns anos depois, ele entra, ele desce novamente, porque ele era peregrino, um grande peregrinador. Ele chega com Abimeleque, e é uma coisa linda, irmãos, que a Bíblia mostra. O medo que ele tinha se confirmava. No caso de Faraó, quando o Faraó olhou para Sara, disse: meu Deus, que avião. E Faraó gostava de coisas boas, principalmente mulheres. E aqui já vemos até as que não eram dele. E ela ia para juntar-se a ela. Aí o Senhor diz: não faças tal, porque é mulher de profeta. Como Deus tem nos defendido, como Deus tem sido abençoado, o abençoador de nossa vida. Com Abimeleque foi a mesma coisa. Diz: mente, e ela mentiu. O que a Bíblia está a me ensinar? A Bíblia está a me ensinar que aquele homem que eu conheço como pai da fé, Sara, sua mulher, lhe conheceu como mentiroso. E eu quero dizer aos irmãos que o melhor lugar para avaliar um homem de Deus não é o púlpito. O melhor lugar para avaliar um homem de Deus não é nos dons, é no caráter de sua vida. Porque tem muita gente que dá show no púlpito, mas não pergunte ao amigo como ele é um homem de Deus. Pergunte à esposa dele, porque ele pode ser que ele é um Abraão, no púlpito é uma bênção, mas lá em casa é um anão. No púlpito é uma bênção, mas na família é uma maldição. Então esse Abraão que nós conhecemos como pai da fé, Sara lhe conheceu de outro jeito. É aqui que eu entendo que Deus não nos usa por causa de, Ele nos usa apesar de. Aleluia! A bênção e a graça de nossa vida e do nosso ministério, pastor Eusébio, não está no mérito, está no crédito. Se nós temos crédito com Deus, Deus vai nos usar. Se não tivermos, pode ter certeza que um dia vamos cair do pedestal e os homens vão ver a nossa nudez. Mais tarde, surgiu uma coisa que eu nunca tinha visto, e quem me ajudou a entender, quem me ajudou a ver isso, é um brasileiro, pastor Benhur Lopes. Uma outra coisa interessante que na vida de Abraão, que chamou minha atenção, que muita gente não percebe. O que é, pastor Jorge Batista? Eu entendi que afinal, o pai Abraão, a irmã Sara lhe abandonou. Depois que Abraão vai oferecer Isaac como sacrifício, lembrem-se, a Bíblia diz que Abraão não falou nada a Sara. Deus chama Abraão para apresentar Isaac como sacrifício no Moriá, e ele sai de madrugada ao bar do jumento, mas não contou nada a Sara. E vai, oferece o menino, graças a Deus. E quando regressa, capítulo 22, quando regressa, no versículo 19 diz assim: então, Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Está aqui. Agora, no capítulo 23, versículo 1, diz assim: e foi a vida de Sara 127 anos, e esses foram anos de sua vida. E diz assim, versículo 2, e morreu Sara em Kiriat
Kiriat Arba, que é Hebron na terra de Canaã, e veio, está aqui a palavra, e veio Abraão a lamentar a Sara e chorar por ele. Vocês entendem o português melhor do que eu? Quando se diz que veio fulano, estava lá? Estava presente? Abraão não estava. Abraão estava em Berseba e Sara morreu aonde? Kiriat Arba. Quer dizer que Sara tinha deixado Abraão. Tem homens e mulheres que precisam ouvir isso que eu estou a falar nesta noite. Não deixe ministério matar casamento. Não deixe ativismo espiritual destruir teu casamento. Não deixe. Eu estou a falar nesta noite para alguém que está a colocar seu relacionamento e sua vida familiar em risco. Por amor de Deus, não faça isso. Deixa Deus trabalhar em você e em vocês também. Porque que é crente, obreiro que é obreiro, sabe que não existe meu ministério, é nosso ministério. Envolva a tua mulher nele. Envolva teu marido nele. E Abraão, o grande Abraão, tinha esse déficit. Mas mesmo assim, não deixou de ser Abraão. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Todos nós temos fragilidades, mas Deus continua a nos usar. Porque eu aprendi uma coisa, que Deus não espera nos mudar para nos usar. Ele vai nos usando à medida que vai nos mudando. E vai nos mudando à medida que vai nos usando. Vai transformando à medida que vai usando. Vai usando à medida que vai transformando. Queira crer que você não vai ser amanhã o que você é hoje. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós não estamos a competir com ninguém. Se eu competir com você, estou fadado ao fracasso. Eu tenho que competir comigo mesmo. O objetivo da minha vida não é ser melhor do que os outros, é ser melhor do que antes. Melhorando cada dia. Antes era uma coisa, hoje sou outra coisa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem está a entender a mensagem? Estas mulheres entraram aí não é por causa de, é apesar de. Nós vamos entrar no céu não é por causa de, é apesar de. Deus está a nos usar não é por causa de, é apesar de. Número 3. Tem gente, aleluia, que vai deixar cair gigantes. Não é por causa de, é apesar de. A quem não entendeu ainda? Estou a dizer que o Golias da tua vida vai cair. Jesus, você acredita? Dá um glória a Deus mais vivo. O Golias da tua vida vai cair. Não é por causa de, é apesar de. E eu estou a falar de Davi, Ai, Davi. Aparentemente não havia mérito nenhum em Davi. Diz a Bíblia que o seu pai não lhe considerava. Samuel chegou lá em Belém e Jessé juntou todos os filhos, menos Davi. O pai não lhe considerava. Os seus irmãos não lhe consideravam. O seu irmão Eliabe, quando ele chegou no campo, disse: com quem você deixaste aquelas poucas ovelhas? Vieste fazer aqui o quê? Menino atrevido. Os irmãos não lhe consideravam. O rei Saul não lhe levou a sério. Quando ele chegou no palácio, trazido porque tem alguém que se dispôs a derrotar Golias, o rei olhou para ele e disse: menino, deixa eu te dizer uma coisa, vou falar que nem nordestino, menino, deixa eu falar para tu. Esse aí é homem de guerra, você não tinha ainda nascido, rapaz. Aí, Davi disse: deixa-me te contar minha história de vida. Estava eu no campo,
com as ovelhas do meu pai e vinha um leão e eu trá. Veio o urso e eu trá. Assim foi com o leão e o urso, assim será com este incircunciso. Eu quero que você entenda que vou exprimir uma coisa aqui interessante. A Bíblia diz, assim foi, que é no versículo 34, assim será, aleluia. O que a Bíblia está me mostrando, Davi está dizendo assim, eu derrotei leão, derrotei urso, 2, vou derrotar Golias, 3. Por quê? Os inimigos podem vir muitos, podem ser diferentes, mas eu garanto uma coisa, assim como foi com um, assim como foi com outro, assim será com este. Você não entendeu ainda a mensagem? Davi está a dizer assim, o que muda na minha vida só são os inimigos. O Deus é o mesmo. Assim como foi com este, vai ser com aquele, porque só mudou os inimigos. Deus continua a ser o mesmo. Deus continua a ser o mesmo. O Deus que derrota aquele, é o Deus que derrota aquele, é o Deus que derrota aquele. Quem quer glorificar o nome do Senhor, só vai mudar inimigo, não vai mudar Deus. O teu Deus ainda é vivo! Agora entenda que eu estou a dizer que o pai não lhe considerava, não tem mérito, o irmão não lhe considerava, o rei lhe menosprezou. E quando ele chegou com a gente em Angola chama fisga, com a fisga dele, o gigante olhou para ele e disse, quem é essa aí? Que está vindo com paus. Golias também não lhe considerou. É aqui que Deus me ensina que quem deixa cair gigante não é por causa de, é apesar de, aleluia. Apesar do pai não contar contigo, dos irmãos não te aceitarem, do rei não te valorizar e do próprio inimigo não contar contigo, vai ser surpresa de Deus e o inimigo vai cair. Quem para aplaudir o Senhor Jesus? Agora eu acho lindo que o rei disse assim, menino, tá bom, se você vai, pelo menos, tá aqui minha armadura, minha roupa, vai. Ele tentou, mas não conseguiu. Foi pegar uma pedra. Você não está entendendo onde havia o pão aí, a lição. Saul lhe deu a sua roupa por pena, por piedade. Ele foi buscar a sua arma por inspiração. Para nós não serve o que nos dão por pena. Para nós vale o que nos dão por inspiração e por revelação. O que temos é por revelação. O que temos é por inspiração. Não, você não glorificou como eu queria, então vou tentar ir por outro ângulo e pegar uma outra coisa. Davi lhe deu a roupa de Saul. Se Saul era o homem mais grande e Davi era o mais pequeno, imagina a roupa. Imagina como é que ficou Davi. Ele deixou e foi pegar a pedra. O que é que Deus está me ensinando aqui? Não use o que te fica grande. Use o que te faz grande, não entendeu? Ele deixou a roupa que lhe ficou grande, foi pegar uma pedrinha pequena, que é a pedrinha pequena que vai lhe fazer ser grande. Eu quero dizer para você, você não imagina o que vai te engrandecer. Não é muita coisa, não é o teu diploma. Não estou a dizer que o diploma não é válido, mas estou a dizer que quem vai abrir a porta não é teu diploma. Quem vai abrir a porta é uma coisa pequenina, mesmo sendo desprezado como você é. Vou dizer, assim diz o Senhor. Vais entrar naquela porta aberta em nome de Jesus Cristo. Oh glória! Vamos ficar em pé para ouvirmos a última coisa em pé. Aleluia! Diga comigo, milagre! Mais uma vez, milagre! Tem gente que Deus vai curar
Não é por causa de, é apesar de. Diz aí, pregador, o que está dizendo? Está a dizer o quê? Estou a te falar de Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu, cego, à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, não está vendo, mas está a ouvir. Qual é a lição? Deus, na vida, ninguém perde tudo e ninguém ganha tudo. É cego, mas ainda consegue ouvir. Não entendi a lição. Então vou dar outra lição. Ele era cego, não via, mas não era surdo, ouvia bem. A lição é que usa, e também sabia falar, usa o que está bom em você para falar o que está mal em você. Glória a Deus. Aí ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E lhe mandavam calar. E ele gritou mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqui que Deus me chamou a atenção, mexeu com o meu espírito, uma coisa interessante. O que é? Esse Bartimeu era de Jericó. E quem lê o Antigo Testamento entende que Jericó era uma cidade amaldiçoada. Que tinha sido amaldiçoada. A terra era amaldiçoada. Ele, coitadinho, nasceu com aquela maldição. Era de cegueira. Era cego. Cego. E aí o filho de Timeu ouve falar que está a passar alguém. Escuta, todo mundo sabia que Jesus está passando. Quando ele pergunta quem é, disseram, é Jesus. Mas quando ele ouve Jesus passar, ele não chamou Jesus de Jesus apenas. Ele disse, Jesus, filho de Davi. Ele tinha a revelação que os outros não tinham. Os outros só estavam a seguir Jesus. Metade da revelação. Ele tinha a revelação completa. Não é só Jesus. É Jesus, filho de Davi. Ah, não, você não entendeu. Talvez vou explicar agora. Ele era Bartimeu, filho de Timeu. E encontrou Jesus, filho de Davi. O filho de Timeu é amaldiçoado. O filho de Davi, quando ele anda, está a trazer a bênção. Aí nesse encontro do filho de Davi com o filho de Timeu, o filho de Timeu ficou com a bênção do filho. Não deixe ninguém dizer que você não merece. Não deixe ninguém dizer para você que não acredita, não sei, não acho que vai acontecer. Deus vai fazer milagre na tua vida. Não é porque você ora muito, não é porque você jejua muito, não é porque você sobe o monte, é porque Ele quer fazer. Não é no mérito, não é por causa de, é apesar de. Eu já vi no meu país evangelistas internacionais pregar o evangelho e o indivíduo bêbado ser curado, e um crente santo não foi curado. É o quê? Por que ele curou o bêbado? Eu não curo por causa de, é apesar de. Gesiel Nunes Gomes, um grande pregador desta nação, uma vez na África do Sul, pregando o evangelho, de repente ele para e aponta para um moço que é hoje um amigo meu, um indivíduo que estava bêbado irreconhecível, nem ele sabia onde ele estava, nem ele sabia a roupa que tinha, estava uma amiga lhe levou na igreja. A coisa boa que ele aproveitou na igreja é só o banco. Dormindo. Aí tem um moço. E ele citou o nome do indivíduo. Este moço não está em condição, está embriagado. Mas Deus vai usar este moço como pregador. Enquanto eu estou a falar com vocês, esse homem é diácono em Angola. Olha só quem é que Deus foi escolher. Bêbado na igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.